Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz nos domínios da mediunidade, escrita através do médium Francisco Cândido Xavier. Você pode acompanhar todos os capítulos anteriores deste livro e de todos os outros livros que nós já fizemos, já todos eles lidos, comentados, capítulo por capítulo. É assim que nós vamos recuperar ensinamentos que ficam esquecidos, às vezes na pressa, na falta de atenção, estão lá, mas a gente não viu. Hoje nós vamos pegar da obra nos domínios da mediunidade a análise do capítulo 13º, cujo título é Pensamento e Mediunidade. Antes de passarmos a este tema, você deve se lembrar do programa anterior, em que estávamos no final de uma reunião mediúnica, depois dos atendimentos, tudo o que já aconteceu até aqui, em que os espíritos estavam se preparando para o término, tinham magnetizado a água, tinham feito as visualizações a respeito da clarividência, da clareaudiência. E isto agora está se encaminhando para a parte final com o fechamento da reunião mediúnica. Então, o capítulo de hoje, na verdade, é o conteúdo deste ensinamento vindo do mundo espiritual através de uma das médiuns, que vai ser o veículo de transporte da ideia do mundo invisível para o mundo visível. É um capítulo todinho voltado para o ensinamento a respeito do pensamento e da mediunidade. Portanto, é bastante rico e os ensinamentos são preciosos. Portanto, mais do que em qualquer outro, pegue um papel, você que trabalha na casa espírita, você que gosta da doutrina espírita, você que às vezes já tem a mediunidade desenvolvida, ou você que trabalha como dialogador, esclarecedor, o nome que você escolha dar, não importa, mas você que quer saber, tem neste capítulo um verdadeiro manancial de informações. Então agora, pegue o texto, acompanhe a leitura, vai analisando, vai escrevendo no próprio livro. Com isso, você tem um resumo no livro daquele conteúdo que está naquele capítulo. Facilita a sua pesquisa, tá bom? Então, agora nós vamos para o texto e vamos acompanhar o capítulo que fala do pensamento e da mediunidade. André Luiz nos diz o seguinte: o silêncio se fez profundo e respeitoso. O grupo esperava uma mensagem final, a mensagem de encerramento. Senti que o ambiente se fizera mais leve, mais agradável. Sobre a cabeça de Dona Celina apareceu brilhante feixe de luz. Desde esse instante, nós a vimos em êxtase, estática, completamente desligada do corpo físico, cercada de azulíneas irradiações luminosas na cor azul. Você vai ver o projeto imagem, tem um slide representando este ambiente, esta sensação, com esta irradiação que veio do alto. Ali vocês veem a Dona Celina, aquela de vermelho, sentada à mesa ao lado dos outros que estão participando da reunião. Lá no fundo você vê André Luiz, Hilário e o instrutor que está orientando este ensinamento, o Aulus. E assim nós vamos dar continuidade a essa descrição neste ambiente. Imagine esse ambiente. André Luiz então continua nos dizendo: eu fiquei admirado com o belo fenômeno e enderecei um gesto de interrogação ao nosso orientador, que nos explicou sem demora. A nossa irmã Celina, disse ele, vai transmitir a palavra de um benfeitor, que apesar de estar ausente daqui, do ponto de vista espacial, entrará em comunicação conosco através dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente da médium. Ou seja, o que é esse negócio aí? Para aí. Que negócio é esse? Teledinâmicos. Tele quer dizer a distância. Você sabe que a televisão é visão à distância. Teledinâmicos é aquilo que movimenta estando longe.
fluidos teledinâmicos que ligam o espírito que não estava no ambiente, não estava ali entre o Clementino e os outros que estavam no trabalho mediúnico. Não era espírito que estava ali, mas ele estava distante, podendo se transmitir a mensagem que ele emitiria através da médium, através desses recursos teledinâmicos. Hilário, então, olhou e perguntou discreto: mas isso é possível? É possível essa transmissão? O espírito não está aqui, está longe e o médium vai falar o que o espírito quer? Não tinha que chegar juntinho? Não tinha que envolver a mente do médium? O médium não tinha que sair do corpo assim para que o espírito entrasse? Aulos, então, responde imediatamente. Sabe, Hilário, recorde-se da radiofonia e da televisão. Hoje, realizações muito conhecidas no mundo. Um homem, de cidade a cidade, pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam em perfeita sintonia através do mesmo comprimento de onda. Celina, a médium, conhece a sublimidade das forças que a envolvem e se entrega confiante, assimilando a corrente mental que está solicitando a sua participação, a da entidade. Irradiará, ela transmitirá como um rádio este comunicado lição, automaticamente, como acontece na psicofonia sonambúlica, que nós inclusive já estudamos nos capítulos passados. Porque o amigo espiritual que vai falar encontra nela as células cerebrais e as energias nervosas em harmonia, como se fossem teclas bem ajustadas de um piano harmonioso e dócil. O assistente ficou quieto de imediato, fixando o olhar nesse jato de luz azulada que se fizera ainda mais abundante e que se espalhava em todos os ângulos do recinto, daquela sala. Eu, diz André, contemplei, observei os que estavam presentes, os circunstantes. O rosto da médium refletia, espelhava uma aventura, uma felicidade misteriosa e ignorada na terra. Essa alegria, esse júbilo que a possuía como que contagiara todos os presentes. Eu me dispunha a prosseguir conversando, mas a mão do assistente me tocou de leve, recordando a necessidade de silêncio e o respeito. Nesse momento foi então que a voz diferenciada de Dona Celina, para um pouquinho. Vamos nos lembrar do seguinte, ele está dizendo que é um transe semelhante ao do sonambulismo, né? Nós já vimos ele falar isso um pouquinho antes. O sonambulismo, uma psicofonia sonambúlica. Então, no sonambulismo, o que acontece? Há uma maior interação entre o médium e o espírito. Há uma transmissão mais fidedigna. Então, neste caso, ele está informando que até a voz da Dona Celina surge diferente e ressoa, repercute, clara e comovente, mais ou menos nos seguintes termos. E agora nós vamos voltar ao texto, porque agora quem vai falar não é a Dona Celina, é o espírito que nem está naquela sala, está à distância. E então começa o texto a traduzir a mensagem do espírito. Meus amigos, começou a dizer o instrutor, que nos acompanhava o trabalho a longa distância. Guardemos a paz que Jesus nos legou, a fim de que possamos servi-lo em paz. É a frase inaugural, uma exortação ao sentimento pacífico, herdados do Cristo que enfrentou todas as adversidades que passou em paz. Aí continua a entidade. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao estímulo, ao influxo, ao impulso de nossas próprias criações, seja onde for.
Para um pouquinho. Você já deve ter ouvido falar que uma pessoa que tem a consciência pesada, por onde ela for, ela estará sempre infeliz. Existem pessoas que cometem crimes, que furtam milhões e que vão gastar esses milhões passeando ao redor do mundo em cruzeiros. Eles vão, dão a volta ao mundo, visitam os diversos lugares, gastam o dinheiro que eles roubaram, só que eles carregam a cadeia na mente. Eles são prisioneiros, mesmo estando livres em alto mar, mesmo estando passeando nos fiordes noruegueses, mesmo estando subindo e descendo as montanhas dos Alpes, eles são prisioneiros. Eles sabem que estão errados, eles sabem que roubaram. Então, isso que o Espírito está dizendo sobre a mente consciente, que é aquela que de verdade faz com que a gente se sinta em paz ou não, é a explicação dessa última frase que você acabou de ver. Nossa mente, nós somos aquele influxo, nós somos aquele conjunto das próprias criações mentais. Não importa onde a gente vá. Você será ladrão com a sua consciência, mesmo que a justiça não te prenda. E você carregará esse crime em toda parte. Você pode estar numa felicidade plena do ponto de vista físico. As pessoas vão olhar e falar assim, essa pessoa é muito feliz, eu queria estar no lugar dela. Só que essa pessoa que está desfrutando isso, está sabendo, eu vou aproveitar isso, porque a hora que descobrirem que eu roubei, eu vou sofrer muito. Ela nunca vai estar desfrutando uma coisa plenamente, porque a sua mente está acusando do crime cometido. Continua então o texto a nos explicar. A gravitação, veja só, hein? A palavra gravitação. O que é a gravitação? Nós sabemos que é a força de gravidade que mantém os corpos, segundo a explicação newtoniana, circulando ao redor, não é? Uns dos outros, pela atração. É uma força da física, né? Identificada pela física. Então, os corpos se atraem. E aqui, ele confirma que essa é uma força também poderosa na questão do nosso campo mental. Por isso que ele começa essa gravitação no texto. Neste campo mental, ela é tão forte, tão incisiva, quanto ela é na esfera da experiência física. A história da maçã que cai da árvore. A história da bala de canhão, que por mais poderosa tenha sido, o mais poderoso tenha sido o impulso, vai fazer com que ela caia na direção da terra, atraída pela ação da gravidade. Servindo ao progresso geral, a alma se move na glória do bem. Se ela está fazendo isso para o bem de todos, não é? Ela vai se mover nessa felicidade de estar buscando a glória do bem. Se ela, porém, se emparedar no egoísmo, se prender no egoísmo, ela se arrasta em desequilíbrio sob as trevas do mal, servindo ao progresso geral. Olha o que o Espírito está falando. Aqui, as palavras todas têm função. Uma vez que o Espírito na Terra esteja trabalhando pelo progresso de todos, não está preocupado somente consigo, a sua mente está envolvida no bem-estar da coletividade, esta alma que vive assim, ela se movimenta nessa alegria do trabalho positivo para todos, na glória do bem, o bem. Então vejam só, o pensamento está conectado com a felicidade coletiva, dela também, mas de todos. Não é aquela história assim, não, eu estou pegando o dinheiro que não é meu para eu levar para casa para garantir o leitinho das crianças. Você não está fazendo pelo leitinho dos seus filhos, você está fazendo por você, usando os seus filhos como desculpa, porque você está furtando de quem não tem nada
para pagar a você. Você está tirando do filho dos outros, se você pensa desse jeito, para justificar os golpes que dá. Então você não se enquadra nesse servir ao progresso geral. Você está buscando o seu próprio progresso, usando os seus filhos como desculpa para poder roubar dos outros. Então, agora vem essa segunda parte. Prendendo-se, emparedando-se no seu egoísmo, o homem se arrasta em desequilíbrio sob as trevas do mal. O egoísmo abre as portas destas vibrações tenebrosas que fazem o indivíduo sofrer os efeitos desequilibrantes. Continua o texto nos explicando. A lei de Deus é o bem de todos. Não é o bem de um só. Não é o bem de um grupinho. A lei divina é o bem de todos. Colaborar na execução de seus propósitos sábios é iluminar a mente e clarear a vida. Opor a essa lei obstáculos, com a desculpa de acalentar seus caprichos nocivos, perniciosos, é obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. Obscurecer o raciocínio e coagular a sombra, tornar a sombra mais densa em nosso redor. É indispensável ajuizar, quer dizer, é fundamental que nós pensemos, que nós analisemos quanto à direção dos próprios passos, de modo que evitemos o nevoeiro da perturbação e a dor do arrependimento. Nos domínios do espírito não existe a neutralidade, não existe o muro. Sabe o muro? O cara que é o isentão. Não sou a favor, não sou contra, sou mais eu. Não. Nos domínios espirituais não existe a neutralidade. Evoluímos com a luz eterna, segundo os projetos de Deus, ou ficamos parados na treva, conforme a indevida determinação do nosso eu egoísta. Ou você caminha como Deus nos projetou para construirmos o bem para todo mundo, ou você vai ficar estacionado na treva, porque você vai coagular a sombra ao redor de você mesmo, por causa do seu egoísmo. Não vale encarnar-se ou desencarnar-se apenas. Não. Não é, eu vou na próxima encadernação, como alguns falam, né? Na próxima encadernação eu faço diferente, mas nessa eu quero fazer as coisas do meu jeito. Não. Não vale nascer e renascer apenas. Todos os dias, as formas se fazem e se desfazem. Todos os dias. Morrem minhocas, morrem formigas, nascem minhocas, nascem formigas, plantas secam, plantas brotam. O que vale é isso que ele vai dizer agora. O que vale é a renovação interior, com o aumento da visão, a fim de seguirmos para frente, com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. A eternidade vai ser aquilo que nós estaremos apreciando graças a deslocarmos-nos todos os dias um pouquinho para frente. Consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, abundante de ambições desvairadas ou denegrida ou estragada por aflições, não pode senão atrair forças iguais, que vão gerar redemoinhos infernais à sua volta. Uma coisa puxa a outra. Ele diz encadeiam. Encadeiam, o que significa encadear? Colocar em cadeia. Quando você pega uma corrente, né, cada elo está preso ao outro, se encadeiam. Então uma coisa puxa a outra. Consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, cheia, referta
de ambições desvairadas ou denegrida, apodrecida por aflições, não pode atrair senão aquelas forças semelhantes. Uma coisa puxa a outra. Uma corrente precisa estar ligada ao outro elo do mesmo material. Você não consegue fazer uma corrente em que um seja de aço e o outro seja de pão, de farinha. Você não consegue. Você precisa de aço com aço. Se você tiver aço com madeira, você não terá uma corrente, porque o aço vai romper a madeira não resiste. O aço vai romper o papel não resiste. O aço vai romper o gelo não resiste. Então, o bem se encadeia com o bem e o mal se encadeia com o mal. Portanto, esse processo de, como disse esse parágrafo, a consciência pesada, nós dissemos isso, você pode estar num navio em alto mar, ninguém te questiona de onde veio o dinheiro que você roubou, todo mundo está gostando de quanto você está gastando. Essa consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorso, cheia de ambições desvairadas ou estragada nas aflições, não pode atrair outra coisa que não seja aquilo semelhante, que a encadeia, que aprende em cadeias a esses redemoinhos infernais. É um negócio que vai levar essa pessoa sempre para as vibrações inferiores. Continua o texto a dizer: a obsessão, que é a ação vibratória negativa, é o sinistro conúbio, é o sinistro casamento, é a sinistra união da mente do indivíduo culpada, de consciência pesada, cheia de remorso. É essa união da mente com o desequilíbrio comum às trevas. As trevas que nos circundam, espíritos trevosos, almas inferiores, espíritos viciados, eles também carregam esse mesmo padrão vibratório. Então, a sintonia mental no mal, seja com a consciência culpada, seja com arrependimento, essa coisa toda, faz com que a nossa vibração se sintonize com a vibração trevosa, que é fruto desse mesmo equívoco. As almas que estão nessa região trevosa vão se aproximar daquele indivíduo que tem essa vibração e, portanto, vão se alimentar reciprocamente. É o processo obsessivo, é o processo da obsessão. Um e o outro gostam da mesma podridumbre, da mesma sujeira, do mesmo mau cheiro, do mesmo ambiente trevoso. Portanto, eles são semelhantes. Vamos continuar a aprender com o instrutor. Pensamos e imprimimos. Hoje todo mundo tem uma impressora em casa, né? Você tem lá o documento, você vai lá no Word, escreve um texto qualquer e você manda imprimir. A folha de papel já está posta na impressora e então a tinta vai ser a que vai dar vida àquilo que você escreveu virtualmente. Agora aqui é a mesma coisa, só que olha só, pensamos e imediatamente a impressora mental imprime existência ao objeto que você pensou. É simultâneo, você não tem que copiar, colar, ou copiar, imprimir e mandar para a impressora. Não, você está pensando, sua mente está imprimindo. Lá no primeiro capítulo deste livro, André Luiz nos explica que a mente produz plasma sutil, que dá objetividade à forma do pensamento, ou seja, ela se torna objetiva, fora do indivíduo. Ela tem um ser. A ideia é um ser organizado, que tem forma, ao qual o pensamento e a vontade imprimem movimento e direção. Está escrito isto. Capítulo 1 deste livro. Antes do psicoscópio. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, ao que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Está aqui, ó. É exatamente isto. É impressão imediata. Todo mundo hoje está encantado com a impressora 3D, né? Já faz peça, já sai pronto. Imagina, você imediatamente plasma isso. Vamos voltar no texto. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas. Cogitar é pensar.
aquilo que resulta e que se torna visível de nossos pensamentos mais íntimos, denuncia a condição espiritual que nós temos, que nos é própria. E quantos se afinam, todos aqueles que se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, se aproximam de nós, pelas amostras de nossos pensamentos, que eles enxergam, que eles veem. Imagina isso. Né? Que interessante. É a mesma coisa, você é vegano. Você põe uma camiseta que você é vegano. Eu sou vegano. Enquanto você não está usando a camiseta, ninguém sabe que você é vegetariano, que você é vegano. Mas se você está vestindo a camiseta, eu sou vegano, todo mundo sabe que você não come carne, não come leite, não toma leite, não come ovo, não faz nada, não veste roupa que tenha couro de animal, porque você está dizendo isso. Ou pelo menos alguém chega e fala assim, você está vestindo essa camiseta porque você é mesmo, ou só porque você ganhou e você estava precisando usar uma roupa e botou esta? A pessoa já vai saber quem é você, ou pelo menos vai te questionar. A mesma coisa com o pensamento, só que o pensamento, diferente de uma camiseta, ele demonstra a profundidade que nós somos aquilo. Não é por engano. Eu não estou vestindo o pensamento porque eu não tinha outro para pensar, estou pensando isso. Não, nós estamos pensando o que a gente realmente concorda. E este pensamento tem a forma e a qualidade de quem realmente o produz. Vamos continuar a ver o texto. Se persistimos nas esferas mais baixas da experiência humana, aqueles que ainda caminham nas linhas da animalidade nos procuram, porque nós somos pensamentos animalescos, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que eles se fazem portadores. Esse é o processo obsessivo, simbiótico. Continua o texto. Imaginar é criar, e toda criação tem vida e movimento, ainda que rápidos, impondo responsabilidade à consciência que manifesta esses pensamentos. Responsabilidade. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de troca, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. O que você oferece atrai aqueles que vão devolver a você alguma coisa, na mesma qualidade. Quem apenas mentalize angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento? Será? Um viciado entre pessoas santas não lhes reconheceria a pureza, uma vez que, em se alimentando das próprias emanações, este viciado nada conseguiria enxergar senão as suas próprias sombras. Quem vive procurando pedras na estrada, certamente não encontrará apenas os calhaus, as pedras subservientes. Quem vive procurando, então, estas coisas, encontrará, além das pedras, outras coisas. Esta é uma reflexão muito importante. Você vai encontrar não só aquelas pedrinhas que estão ali, vai encontrar muitas outras coisas, muitas pedras maiores. Quem se detenha, quem pare indefinidamente na medição da lama, está ameaçado de se afogar no lodo. O viajante fascinado pelos matagais, pelos espinheirais à beira do caminho, sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato sem cultivo. Ele fica lá e só fica vendo espinhos. Vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem, para que joguemos fora, projetemos longe de nós essa algema, esse grilhão, essa grilheta, capaz de nos acorrentar a obscuros processos da vida inferior. É da forja viva da ideia
que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Pelo pensamento, nos escravizamos a troncos de suplício infernal, sentenciando-nos por vezes a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. A mediunidade torturada não é senão a combinação, o laço de almas comprometidas em aflitivas provações nos lances do reajuste. E aqui é importante, antes de seguirmos adiante, pensar no seguinte: o que é a mediunidade torturada? Pessoas existem que estão indóceis, inquietas, são violentas e depois são deprimidas, são agressivas e depois são calmas. Essas são pessoas que estão em um processo, muitas vezes, de mediunidade não compreendida e que são vítimas de entidades que a fazem ter esse comportamento oscilante ou negativo constantemente. Mas a pessoa sofre com isto. Ela sofre dores, ela sofre distúrbios emocionais, sofre desajustes de equilíbrio. Então, é aquilo que se chama comumente de mediunidade torturada. Não é aquela mediunidade serena, em que o espírito se aproxima, você sente a presença, e que dá uma palavra, ou que fala com equilíbrio. Não. É um médium cuja vibração está sendo assediada por espíritos assim. Por quê? Por um motivo. E você viu no texto, nós vamos ler de novo, essa frase. A mediunidade torturada é o quê? Ela é assim porque ela é a união de duas almas comprometidas em aflitivas provações nos lances do reajuste. O médium que está encarnado, que agora sente com mais facilidade a influência do espírito, que ele também tem compromisso. Os dois estão unidos. Muitas pessoas chegaram à doutrina espírita através da mediunidade de aflições, chamada mediunidade torturada. Depois começam o trabalho, depois esse espírito acaba sendo esclarecido, depois ambos começam a trabalhar às vezes juntos, os dois se tornam amigos, mas começa com a mediunidade às vezes torturada. Com o passar do exercício, o médium vai se melhorando, porque é essa a finalidade do trabalho. Não é melhorar só os espíritos, é melhorar o encarnado. Ele vai se transformando, vai se reequilibrando, vai ganhando estofo mental para poder gerar um comportamento mais adequado para ele mesmo. Mas no começo era um obsessor atuando sobre um sensitivo. Por isso que ele diz aqui, quando isso acontece, não é que tem um demônio atuando sobre um inocentezinho que não sabe o que fazer, não. Ambos estão em processo de resgate. É a tal mediunidade torturada em que os que são cúmplices no erro agora precisam aprender a reparar o erro cometido. Vamos continuar a ver o que o Espírito nos explica? Vamos adiante. E, diz o texto, para abreviar o tormento que flagela, que fustiga de 1000 modos a consciência reencarnada ou desencarnada, quando nas linhas da expiação é indispensável, imprescindível atender à mudança da mente, à renovação mental, único meio de recuperação da harmonia, para abreviar, veja só, para diminuir o sofrimento daquele que flagela a si mesmo. Essa consciência reencarnada ou a consciência desencarnada precisa, quando está na expiação, mudar a sua ação mental, a sua atividade mental, renovando-a. Porque este é o único meio de recuperação da harmonia. Quando você tem um ambiente cujo odor está desagradável, você não adianta jogar um pulverizador cheiroso no ambiente. Não adianta. Por um momento fica cheirosinho,
mas aquilo se neutraliza com o vento que leva embora e o odor que fumega de alguma fonte continua. É preciso eliminar aquilo e alterar este projeto. Você tem que tirar os móveis velhos, você tem que procurar onde está a batata podre. Porque enquanto você não tirar a batata podre, você vai continuar sentindo o cheiro da podridão. Se nós temos batatas podres em nossa mente, em nosso pensamento continuará a exalar essas coisas nauseabundas, essas coisas mal cheirosas, esses desequilíbrios, esses desatinos. Então, qualquer um, encarnado ou desencarnado, que deseje vencer esta etapa evolutiva mais depressa, ele precisa renovar a sua mente. E é isso que o Evangelho nos possibilita. São os ensinamentos de Jesus constantemente analisados e esmiuçados que nos darão um roteiro para colocarmos virtude onde antes havia vício, para lutarmos contra nossas fraquezas, para vencer nossas dificuldades no sentido de construirmos novas coisas sobre a estrutura antiga. Não é apenas dar uma lavadinha e fazer uma faxina, jogar um perfume no ar. É preciso encontrar o cadáver e retirar o cadáver do ambiente, porque aí nunca mais vai feder. Mesmo quando você não tem um sprayzinho para limpar o ar ou perfumá-lo, você não terá o mau cheiro, porque o principal já foi removido. Então, nossa mente precisa acabar com seus cadáveres. E esta ação do Cristo, através da mensagem que nos deixou, é fundamental. Você deve estar estranhando que nós estamos falando tanta coisa e o capítulo não chegou nem na metade. E não vai acabar neste programa. Porque é tão rico o ensinamento que nós precisamos falar sobre isto e vamos fazê-lo no próximo programa. Mas até aqui você está vendo como é fundamental que a ação mental seja atacada para mudar. Você é um cara que reclama muito, só fala coisas ruins, que tem sempre um assunto negativo, mude isto, porque se você se viciar nisso, a sua emissão mental só vai atrair tragédia para você. Só vai atrair mosquito, pernilongo, barata, ratazana, se você não jogar a comida velha fora. Vamos continuar mais um trechinho para ver o que o Espírito está explicando. Vamos lá? Satisfazer-se alguém com o rótulo, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou crente, eu sou budista, só isto, sem qualquer esforço de se sublimar interiormente, é tão perigoso para a alma quanto possuir uma designação honorífica entre os homens com o menosprezo pela responsabilidade que ela impõe. O fulano é doutor, ele é médico, capacitadíssimo, ele é doutor, PhD, só que ele pratica aborto. Quer dizer, sua conduta nega o que o título diz. Ou você recebe na terra um título de santidade e vive de forma indigna. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma incongruência, a mesma hipocrisia. E a mesma gravidade. Continua o texto. Títulos de fé não constituem meras palavras, cobrindo-nos deficiências e fraquezas, escondendo embaixo do tapete nossa poeira, o nosso lixo. Os títulos de fé que a gente diz que tem devem expressar deveres de melhoria, aos quais nós não poderemos fugir licitamente, sem agravar as nossas obrigações. Quando você não era nada, você não tinha tantos motivos para dizer que precisava melhorar. Mas uma vez que você se diz desta religião ou daquela, você já tem a base para não fazer as burradas que está fazendo. E se continuar fazendo as burradas, você vai ter mais responsabilidade do que o ignorante que não pertence a igreja nenhuma. Aí continua o texto. Em nosso círculo de trabalho, desse modo, não nos bastará o ato de acreditar e convencer,
Ninguém é realmente espírita à altura desse nome, tão somente porque tenha conseguido a cura de uma escabiose, de uma sarna renitente, com o amparo dos espíritos amigos. E por isso se decida a aceitar a intervenção do além-túmulo na sua existência. Eu estava doente, eu estava com uma sarna que ninguém curava, eu fui lá no centro espírita, o médium deu um passe em mim, eu fiquei bom. Agora eu vou começar a ir sempre no centro espírita, agora eu sou espírita. Por isso, só assim? Ninguém é realmente espírita só por causa disso. Agora que nós vamos chegar na avaliação mais profunda deste tema, na nossa visão da doutrina espírita, nós vamos deixar você pensando em tudo aquilo que nós ouvimos aqui desse espírito. Que você possa triturar, ruminar, mastigar, absorver, porque ele é fundamental. Muitos dos equívocos dos médiuns, dos espíritas, está em achar que só porque ele senta lá, dá 3 cafungadas e fala algumas bobagens, achando que é o espírito, ele já está salvo, ele está protegido, que ele não precisa transformar-se lá no trabalho, ele não precisa ser uma pessoa mais honesta na sociedade, ele pode fazer de conta que os ladrões continuam roubando e ele deixa que os ladrões roubem e não faz nada para diminuir os prejuízos e acabar com o furto. Não. O indivíduo que está nessa condição tem deveres. O seu pensamento tem que ser expressado. E é fundamental que agora nos preparemos no próximo programa para vermos o encerramento dos conselhos desse espírito, porque eles serão fundamentais para a nossa renovação. Não é ser médium no centro, não é aplicar passe, não é conversar com o espírito, não é curar ninguém através da mediunidade, que fundamenta o evangelho do Cristo no coração dos trabalhadores. É outra coisa, tá bom? Mas vamos deixar para a próxima semana. Assim você, quem sabe, se tiver curiosidade, já vai dando uma lidinha, não é mesmo? Então, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu acompanhamento de todos os capítulos. Divulgue isso, compartilhe com seus amigos, porque no próximo programa nós vamos terminar o capítulo 13º, tá bom? Obrigado por tudo, um grande abraço e muita paz.